Oi, gente. Pois essa história é meio complicada. O STF realizou uma decisão, né, o Dias Toffoli teve uma decisão de que a Lava Jato tem que compartilhar os seus dados de forma irrestrita com a Procuradoria-Geral da República, com o Aras, né, é o indicado do Bolsonaro. E isso, obviamente, significa uma derrota para a Lava Jato e a Transparência Internacional, uma ONG, uma organização não governamental alemã, se pronunciou criticando a decisão do Dias Toffoli e criticando o Gilmar Mendes, que apoiou a decisão do Dias Toffoli. Aí vocês podem estar pensando, mas e aí, André, como é que a gente se posiciona diante disso? Porque, por um lado, assim, é claro que a Lava Jato também encontrou corruptos que tinham contas no exterior e que, e que são pessoas que são bandidos que merecem ser punidos no máximo da extensão da lei. Mas a Lava Jato também foi um instrumento político e o caso do julgamento de Lula, independentemente se você acha que ele é inocente ou culpado, o fato dele ter sido transferido para Curitiba, um pretexto da Petrobras, que é um pretexto absolutamente fajuto, não serve para nada, porque os juristas já demonstraram que o caso de Lula tinha que ter sido julgado em São Paulo, mostram que, e além da Vaza Jato e todas as mensagens do Moro e do Deltan, demonstraram claramente que se tratava de uma operação que tinha finalidade política, inclusive com interferência do FBI, participação inclusive do FBI. Né? Então, e nós fizemos até vídeo já sobre isso. Então, isso precisa ficar claro. Mas ao mesmo tempo que é importante que uma operação como a Lava Jato tenha supervisão, e eu defendo isso, será que a gente pode acreditar na supervisão do Aras, um cara indicado pelo Bolsonaro? Será que o Aras e o Bolsonaro não vão querer, tendo acesso a esse material, proteger gente do Centrão que agora fazem parte da base de sustentação do governo Bolsonaro? Eu não estou afirmando, mas é uma hipótese altamente provável. Então, eu fico com muita dificuldade diante desse episódio de afirmar assim, olha, eu tô com o Dias Toffoli, boa. A PGR agora, Procuradoria-Geral da República, vai fiscalizar a Lava Jato e vai impedir seus abusos. Será que vai impedir só os abusos? Ou será que não vai proteger a galera do Centrão? Não sei. Ao mesmo tempo, vou ficar do lado da Lava Jato e dos lavajatistas que dizem que a Lava Jato apenas combateu corrupção e não tem nada de político ou nada de... Não. Obviamente a Lava Jato teve uma atuação profundamente política e teve escolhas. E as mensagens do Vaza Jato provaram isso de forma sobremaneira. Eles estavam, inclusive, querendo influenciar no processo eleitoral a favor de Bolsonaro. E Moro ter ido e virado ministro de Justiça de Bolsonaro foi um prêmio a toda a atuação política que eles tiveram. Uma atuação que teve uma dimensão política e que, verdade, pegou gente que era corrupta também. Enfim, uma coisa não precisa necessariamente excluir a outra. Esse é um episódio realmente altamente complexo. Eu estava dando uma olhada aqui nos detalhes, não é? E a ONG Internacional criticou justamente a ideia de que decisões monocráticas poderiam frear o combate à corrupção. Aí vai uma opinião minha sobre decisões monocráticas. Exceto uma situação de emergência, eu acho que há um ponto aí correto. Né? Essas decisões monocráticas parecem muito autoritarismo, muita concentração de poder. E aí vai um comentário meu sobre a questão da concentração de poder. As pessoas imaginam, e vale a pena discutir isso, já que nós estamos falando de instituições de um Estado democrático de direito, Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e tudo mais. Eu, às vezes, quando eu defendo a democracia ampliada, né, ampliação da democracia, ampliação do poder do cidadão, muita gente tem uma ideia, pensa que eu estou defendendo isso porque eu tenho uma visão romântica do povo. Como se eu achasse que o povo
ou seja, nós vamos ampliar o poder do cidadão comum. Então o povo vai decidir certo, porque a voz do povo é a voz de Deus, esses ditados populares, né? E que daria tudo certo, e que o povo não erraria, ou que o povo não seria preconceituoso. Essa visão idealista que é projetada sobre mim, ela é completamente falsa. Eu tenho clara consciência de que a população pode cometer diversos erros por desconhecimento, pode cometer diversos erros por preconceito, por ignorância, tudo. Todos esses erros a população pode cometer. Mas ainda assim eu defendo a ampliação da democracia. E aí algumas pessoas podem ficar pensando, mas por que você defende, mesmo sabendo que o povo pode errar? Bem, porque todos os erros que são imputados como possíveis para serem realizados pela população, os políticos também podem realizar. Os políticos também muitas vezes são mal informados. Os políticos também são preconceituosos. Os políticos refletem muitos dos problemas que nossa população tem. Com o problema adicional que os políticos podem ser comprados ou podem realizar coisas ruins para a população em benefício próprio, coisa que uma decisão democrática diluiria, tendo em vista que mesmo que você tente realizar algo para benefício próprio, você estaria tomando uma decisão que tem um impacto coletivo, e ao ter um impacto coletivo, você vai ter que ver o que é melhor para a maioria, ou para você dentro dessa maioria, mas ainda assim seria a decisão da maioria, ou seja, do interesse da maioria, que tenderia a prevalecer. Então não seria possível ou não seria provável que alguém, por exemplo, um político, muitas vezes realiza um voto pensando num cargo que vai ter numa futura empresa, numa empresa ou empresários que financiaram a campanha dele vão permitir a ele um espaço em outro lugar. E esse tipo de problema você não teria com uma decisão ampliada para a população. Eu sempre sou muito reticente à ideia de concentração de poder. Quanto mais o poder é concentrado nas mãos de menos pessoas, mais o arbítrio, mais o autoritarismo, mais corrupção pode acontecer. E nesse sentido, a melhor forma de combater a corrupção é dividindo o poder. É ampliando e tendo mais órgãos de checagem. Eu não acho que deve ser apenas a PGR a fiscalizar a Lava Jato. Tem que ser a PGR, tem que ser o Ministério Público, uma corregedoria poderia fiscalizar. Você tem que ampliar a fiscalização, ampliar a transparência. Claro que certas investigações têm elementos que têm que ficar em segredo, até pela natureza da investigação, envolvendo pessoas que podem fugir do país, gente que pode ser alvo de milícia. Eu entendo tudo isso. Mas dentro do possível você tem que ampliar a checagem dos procedimentos para minimizar o arbítrio, minimizar o autoritarismo, minimizar os efeitos danosos da concentração de poder. Então eu aproveito esse episódio para fazer essa reflexão que eu considero muito importante sobre a questão da concentração de poder. Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. Acho que não. Acho que não. Era basicamente isso, né? Enfim, gente. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu peço que vocês se inscrevam, deem um like, compartilhem. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração e até lá. Tchau, tchau.